Unidade 4. Future Plans. Aula 12.1. Conteúdo. Use to. Habilidade. Falar sobre hábitos antigos. Hello students, good afternoon. Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua inglesa. Vocês vão ficar comigo e com a professora Cristiane agora na aula de hoje. Vamos então iniciar a nossa aula fazendo uma breve revisão do que nós vimos nas aulas anteriores. Vamos lá. Bom, vamos revisar o conteúdo das nossas aulas passadas. Então, nas nossas aulas anteriores, comentamos sobre a gramática do passado simples, né? Do simple past. Vimos os verbos regulares, verbos irregulares, estudamos o did e o didn't. Vamos então rever aqui para que servem essas expressões. Olha só. Usamos essas duas palavras para formar as interrogativas e negativas, né? Vamos relembrar qual delas eu uso para fazer perguntas e qual delas eu utilizo para fazer frases negativas. Eu utilizo o did justamente para as interrogativas, né? O did é o auxiliar, é o verbo auxiliar do passado simples, usado para gerar, para montar frases na interrogativa. Enquanto o didn't, já utilizo o didn't para formar frases na forma negativa. Vamos aos exemplos? Vamos lá? Eu tenho ali, ó, you didn't study enough, né? Você não estudou o suficiente. Didn't study. Observe que quando você aplica o didn't numa frase, né, para transformá-la em frase negativa, o verbo ali que você usa, ele está na sua forma base, forma do presente simples, study. Não mexi no verbo, né? Não deixei a forma do passado com aquelas regras de verbos regulares e irregulares, ok? Aí eu tenho a próxima expressão, que já é uma frase interrogativa. Se o didn't eu coloco depois do sujeito, o did eu coloco antes do sujeito, né? Para poder formar frases, ó. Did you study enough for the test? Frases essas que são interrogativas, ok? Did you study enough for the test? Do mesmo jeito que você não muda do verbo na frase negativa, você também não vai mudar na frase interrogativa. Olha só, nessas frases o verbo principal sempre está na sua forma normal, sua forma base, a do infinitivo, né? Que é essa que vocês estão vendo aí sem a aplicação das regras. Ok, gente? Então vocês revisaram aí o nosso conteúdo da nossa aula anterior, que foi o Simple Past e seus auxiliares de questions e negative, né? De negativas e interrogativas. Agora vamos para o nosso desafio do dia. Vamos lá. Muito bem. Observe a cena e diga qual sentimento ela passa para você, tá, gente? Olha só, é uma cena ali que a Dani tá pensando e eu quero que vocês me digam qual é o sentimento que ela está tendo ali. Vocês podem falar o que vocês acharem que é. Pensem e vocês me digam isso na nossa interatividade, ok? Esse foi o nosso desafio número 1 do dia. Agora vamos iniciar a nossa aula com a nossa primeira atividade. Vamos dar uma olhada então no que vamos ter hoje. Ok, então, gente, vamos verificar o que nós vamos fazer primeiro na nossa aula de hoje. Vamos fazer a nossa velha conhecida Picture Notice, né? Nossa leitura de imagens. Vamos ver o que nós temos aí. Eu tenho ali a Dani, né? Ela está pensando em alguma coisa. Observem como ela está se sentindo. E eu pergunto, is Dani happy? Is Dani happy? Ela está feliz, a Dani? Aí eu tenho duas respostas ali que você pode utilizar. Yes, she is. No, she is not. Ok? Sim ou não. Is Dani happy? Observe a imagem e vamos ver a resposta agora. Yes, she is. Yes, she is. Sim, ela está, né? Observem como ela está happy, como ela está feliz, né? Ela está lembrando de alguma coisa ali, olha só, né? Tem uma imagenzinha ali que ela está olhando. Vamos para outra pergunta, vamos verificar qual é. Agora é sobre o local que ela está, né? Where is she? Olha só, gente, observem todo esse local, tem livros ali, tem os posters, né, na parede. E a pergunta é, where is she? She is at the library ou she's in her office? O que parece aí, gente? Parece uma library ou parece um office? Vamos ver qual é a resposta?
She's in her office, né? Parece mais um escritório, né? Como vocês podem ver, não tem prateleiras, né? Nem muitos livros com prateleiras, só tem aqueles livros ali que não caracterizam ser ali, no caso, uma biblioteca, ok? Então vamos para a nossa última pergunta do Picture Noticing. Vamos lá. What is she doing? What is she doing? O que ela está fazendo, né? She's thinking about the past ou she's dancing samba? Ela está pensando about the past ou ela está dancing samba, dançando samba? O que ela está fazendo? Vamos ver então o que ela está fazendo? She's thinking about the past. Ela está pensando sobre o colégio, sobre o passado, desculpa, ok? Ela está ali com aquele balãozinho, né, vendo como ela era mais nova, né, com os amiguinhos dela ali, todos reunidos, ok? Por isso ela está thinking about the past, ok? Vamos entender o que a Dani estava pensando agora. Vamos olhar, vamos verificar uma conversation, diálogo, que vai desenvolver essa ideia aí, ok? E o nome desse diálogo significa When I was at college, quando eu estava na faculdade. Sometimes I miss college. It was a wonderful moment for me. Really? This weekend I was also thinking at this time. I remember we used to have lunch every Saturday at the college snack bar. True. After that, we left college and went to the local pub to see Julie and Sammy sing together. They used to sing together, but they don't do it anymore. Good times, right? Really good times. Muito bem, então, gente, vocês acompanharam ali um momento, né, da vida da Dani e do amigo dela, né? Observe que a Dani está de outro jeito, né? Mas eles estão pensando sobre o passado, quando eles estavam na faculdade. Vamos entender todos os detalhes desse diálogo agora, no Understanding the Dialogue, ok? Sometimes I miss college. Às vezes sinto falta da faculdade. Sometimes I miss college. Às vezes sinto falta da faculdade, ok? A segunda frase. I was also think at this time, né? Aí o amigo dela fala, I was also think at this time. Eu estava pensando nessa época. Eu estava pensando nessa época. Ok? A próxima frase que eu tenho é We used to have lunch every Saturday at the college. We used to have lunch every day. Every Saturday at the college, né? Na verdade, ele está dizendo o seguinte, We used to have lunch every Saturday at the college snack bar. Nós costumávamos almoçar todo sábado na lanchonete da faculdade, né? We used to have lunch every Saturday at the college snack bar. Nós costumávamos almoçar todo sábado na lanchonete da faculdade. E a última frase eu tenho, We left college and we went to the local pub to see Julia and Sammy singing together. Né? We left college and went to the local pub to see Julia and Sammy singing together. Depois do colégio, costumávamos ir para o bar local e ver Julia e Sammy cantando, ok? Então, eles estavam relembrando ali um momento, né, da faculdade, momentos muito especiais, ok? Vamos agora observar novamente o diálogo, relembrar dessas expressões, dessas frases, e vamos agora entender exatamente o que eles estavam conversando no diálogo When I Was at College. Vamos lá. Sometimes I miss college. It was a wonderful moment for me. Really? This weekend I was also thinking at this time. I remember we used to have lunch every Saturday at the college snack bar. True. After that, we left college and went to the local pub to see Julie and Sammy sing together. They used to sing together, but they don't do it anymore. Good times, right? Really good times. Ok,
Ok, então vocês viram o diálogo agora e entenderam o que estava acontecendo. Eles estavam relembrando, né, ali os dois, do momento quando eles estudavam juntos na faculdade, né? Relembrando momentos na lanchonete da faculdade ali, lembrando dos amigos deles que cantavam nesse momento também, ok? Então, era isso que acontecia. Bom, durante esse diálogo, nós vimos ali algumas expressões relacionadas a comer em restaurante, né, em lugares, ok? Como snack bar, né, que são lanchonetes, e restaurants, ok? Nós vamos estudar hoje o vocabulário de eating out, comendo fora. Vamos ver então um vídeo que mostra essas expressões. Acompanhem comigo aí. Eating out. Restaurant. Pub. Drive-thru. Snack bar. Fast food restaurant. Bistro. Café. Então, vocês acompanharam esse VT aí trazendo o vocabulário de eating out, né? Os lugares relacionados a comer fora, ok? Bom, vamos então agora ouvir essas palavras novamente. Hora da prática, tá, gente? Hora de treinar o inglês. Vocês vão ouvir essas palavras aí na sala de aula, vão repetir, ok? Vão aproveitar também logo em seguida para copiar, tá bom? Vocês vão ficar ainda com o tempo comigo comentando aí a pronúncia e a tradução também delas. Então, vocês vão repetir algumas vezes aí essas expressões. Acompanhe o áudio. Used. Used to. We used to eat out. He used to have coffee with friends. She used to go out by herself. You used to have lunch in a bistro near here. Used. Used to. We used to eat out. He used to have coffee with friends. She used to go out by eating out. Restaurant. Pub. Drive-thru. Snack bar. Fast food restaurant. Bistro. Café. Eating out. Restaurant. Pub. Drive-thru. Snack bar. Fast food restaurant. Bistro. Café. Eating out. Restaurant. Pub. Drive-thru. Snack bar. Fast food restaurant. Bistro. Café. Eating out. Restaurant. Pub. Drive-thru. Snack bar. Fast food restaurant. Bistro. Café. Agora acompanhem o significado delas, anotem no caderno de vocês e nos seus blocos de anotações, ok? Restaurant significa, como vocês podem já perceber, restaurante, né? Uma palavra bem cognata, bem parecida como ela se escreve e fala na língua portuguesa, ok? Pub, né? Que é um barzinho, né? Que as pessoas vão para tomar algumas bebidas, pub. Eu tenho o drive-thru. O que é o drive-thru? São aqueles restaurantes de carros, né, onde os carros se movimentam por dentro das lanchonetes para comprar lanches, ok? E o snack bar, que é o lanche que nós conhecemos, né, os lanche, snack bar. Fast food restaurants são aqueles restaurantes de comida rápida, de fast food, ok? Eu tenho o bistro, que são restaurantes sofisticados, requintados, né? Um pouco mais com uma temática diferente. E eu tenho o café, né? Que são aqueles locais que você geralmente toma café, como o próprio nome diz, né? E outros derivados. Ok, gente? Então, vocês acompanharam aí o áudio, viram o significado dessas palavras também, ok? E eu espero que vocês tenham anotado e aproveitado, então, esse momento.
tá bom? Vamos agora para a nossa curiosidade de hoje, nosso Did You Know é sobre um restaurante muito inusitado em Nova York. Que restaurante é esse? Olha só. There is a restaurant in New York where people dress up like ninjas, okay? And they serve their customers Japanese food with so much enthusiasm and old tradition. Bom, o que ele acabou de falar, o que eu acabei de falar aí, é que existe um restaurante em Nova York, que é onde as pessoas se vestem de ninja, ok? E acabam servindo comidas japonesas com esse tipo de traje. Bem interessante, né, gente? Ok? Essa foi a nossa curiosidade cultural do dia. Bom, vamos agora dar início ao nosso estudo da gramática, né? Ainda falando sobre passado, né? Vimos um pouco sobre o passado, aliás, muita coisa sobre o passado nas aulas anteriores, né? Regras com verbos regulares, regras com verbos irregulares, falamos dos auxiliares das frases interrogativas e negativas, o did, you, didn't. Agora a gente vai continuar com essa ideia de passado na mente e vamos trabalhar o used to, ok? Observe então o grammar de hoje. Bom, acompanhe, né, as definições na língua inglesa. Used to is generally applied to demonstrate past habits people don't do anymore. O que eu acabei de dizer foi que o used to é usado geralmente para demonstrar hábitos passados, hábitos passados de pessoas, né, que não fazem mais, né, aquela situação, né, coisas que você começou, que você costumava fazer e que hoje você não faz mais. Tá bom? To make the sentences, it's important to place used to after the subject, né? Para formar as frases, eu tenho que colocar os verbos depois do used to, né? Como, por exemplo, I used to play tennis. I used to play video game, né? Eu costumava jogar videogame. Ok? Vamos então entender exatamente como funciona a estrutura, né? Como se aplica o used to em frases no próximo vídeo. Então vejam aí. Subject plus used to. They used to have coffee in Barclay Café. She used to eat out in a Japanese restaurant. He used to sing pop at college. Então vocês viram como é que formam ali, né? Como elas sozinhas, as frases vão se formando, se estruturando. É bem interessante, né? Agora vocês vão ver o vídeo novamente e agora eu vou comentar explicando exatamente o que muda ali para vocês perceberem melhor. Vamos lá. O uso do used to, né? Sujeito mais o used to, essa é a estrutura que vocês precisam lembrar. Subject plus used to, né? Assim que você vai formar a frase. Sujeito mais used to, olha só. They used to have coffee in Barclay Café, né? Eu vou sempre fazer dessa maneira, tá, gente? Eu começo a frase com o meu sujeito normal, they, né, que tem ali na frase. Aí tem o used to, depois do sujeito. E aí, depois do used to, eu vou colocar o verbo principal. They used to have coffee in Barclay Café. Eles costumavam, né, tomar café ali nesse Barclay, nessa cafeteria, né, com o nome de Barclay. Bom, se eu estou dizendo que eles tinham esse hábito, they used to have coffee in Barclay Café, isso é algo que eles não fazem mais, tá, gente? É importante entender que o used to só é utilizado para mostrar situações que você costumava fazer no passado e não faz mais, tá bom? São hábitos antigos. Vamos continuar vendo as outras frases sendo utilizadas ali com a estrutura. Vamos lá. Agora eu tenho essa moça comendo noodles, né? Olha só. She used to eat out in a Japanese restaurant. She used to eat out in a Japanese restaurant. Observem que a estrutura é sempre a mesma. O sujeito ali, o subject que é she, o used to logo depois. Aí o verbo eat, né?
acompanhado da expressão out, eat out, é comer fora, em restaurantes japoneses, ok? Vamos continuar vendo mais desse vídeo. Outra frase que eu mostro para vocês ali é o Sammy cantando, né? E diz o seguinte: He used to sing pop at college. He used to sing pop at college, né? Ele costumava cantar música pop na faculdade. College é faculdade, tá, gente? Observem que a estrutura também volta a se repetir da mesma maneira, porque é assim que tem que ser aplicada. Sujeito mais used to e depois o verbo principal, que nesse caso é o verbo sing, que significa cantar. He used to sing pop at college. He used to sing pop at college, ok? Então, vocês acompanharam ali o vídeo, né, mostrando a estrutura do verbo, a estrutura, né, dos past habits, dos hábitos, né, passados, né, sendo utilizados com a expressão used to, que expressa hábitos passados, ok? E vocês viram como que ela é formada, né? Você precisa de um subject, de um sujeito, do used to e logo seguida de um verbo principal para montar uma frase, né, demonstrando, expressando past habits, ok? Vamos ver como é importante estudar os past habits, a expressão used to, nos mini diálogos que nós vamos acompanhar agora comigo. Observem. Eu tenho aí o primeiro mini dialogue. Do you remember when we played tennis at the downtown club? Do you remember when we played tennis at the downtown club? O Pedro fala o quê? Você lembra quando nós jogamos tênis, né, no clube do downtown, né, no clube do centro ali? Aí o Sammy fala, of course, claro que lembro, né? E o Pedro diz, I am thinking about playing again. Né, eu estou pensando em jogar de novo. Aí ele diz logo em seguida, que é a frase interessante pra gente, né? We used to be the best. We used to be the best. Então, nesse caso aí, a minha última frase é uma frase demonstrando past habits, passados antigos, né? Utilizando a expressão used to na frase. Observem que você tem o sujeito começando, o used to logo depois e o verbo be, né? Sendo colocado ali depois do used to, né? Costumávamos ser, tá, gente? O verbo to be é o verbo ser e estar, não esqueçam disso. We used to be the best. Nós costumávamos ser os melhores. Ok? Ali você tem a frase com a expressão used to. Vamos para mais um mini dialogue. We used to be the best students at the college. Quem que está falando isso é a Júlia, né? Ela está conversando com a amiga Dani. We used to be the best students at the college. Observem o verbo used to, aliás, o verbo to be sendo utilizado novamente aí com a expressão used to. Né? Vocês já sabem o que significa o verbo to be. We used to be the best. Nós costumávamos ser os melhores students at the college, os melhores alunos na faculdade. Olha só que interessante, né? E aí não para por aí não, né? A Dani continua utilizando o used to também, olha só. We used to take the best grades. Nós costumávamos a ter, né, a tirar as melhores notas. We used to take the best grades. Costumávamos tirar as melhores notas. Ok? Aí agora a Júlia diz, those grades helped us to get nice jobs here in Paris. Those grades helped us to get nice jobs here in Paris. As notas nos ajudaram a conseguir notas ótimas, né? Aliás, as notas nos ajudaram a conseguir notas, não é notas, são empregos, né? Empregos ótimos aqui em Paris, ok? E a Dani diz, that's definitely true. É verdade, né? That's definitely true significa é verdade. Vamos então agora para outro mini dialogue. Vamos lá. I remember our first date. Olha o Solomon conversando com a Vitória. I remember our first date. Eu lembro, né, do nosso primeiro encontro. We used to lie everyone about it, né? Nós costumávamos mentir para todo mundo sobre ele, né?
I remember our first date. We used to lie everyone about it, né? Eu lembro do nosso primeiro encontro e nós costumávamos a mentir sobre, né, para todo mundo. O que a Vitória diz? That's true, but my mother knew it and she was fine about that, né? É verdade, né? Ela disse que é verdade, mas a minha mãe sabia e ela estava ok, né? Não estava preocupada a respeito disso. Aí o Solomon diz, Our friends never thought it could be true. Ok? Bom, o used to é utilizado lá na primeira fala, no primeiro diálogo, né, do Solomon, quando ele diz We used to lie everyone about it. Nós costumávamos a mentir sobre esse namoro, né, para todo mundo, ok? E we used to lie. Lie é o verbo mentir, tá bom, gente? Então, vocês viram como é importante estudar o used to? Você precisa saber o uso do used to para poder expressar os seus hábitos antigos, né? Como que vocês vão expressar o que vocês faziam quando eram mais jovens, o que vocês faziam quando estavam no colégio, né? Ou quando vocês saírem do colégio, vocês vão lembrar disso tudo e como que vocês vão expressar o passado? Usando a expressão used to, que é muito simples, né? Eu preciso da estrutura de sujeito, preciso do used to e logo em seguida eu vou utilizar o verbo principal, né, para completar ali a informação, né? I used to play piano. She used to be friends, né? They used to be friends. Eles costumavam ser amigos, ok? Sempre seguindo essa estrutura, tá bom? Vamos agora ouvir o áudio, né? O training listening, para treinar as expressões que nós acabamos de ver. Do use, do used to, ele combinado com verbos, ele combinado com sujeitos. Vamos ouvir algumas vezes o verbo, ok? As expressões, para que vocês possam saber como falar e também aproveitem para anotar também essas informações aí do Training Listening. Acompanhe o áudio agora. Used. Used to. We used to eat out. He used to have coffee with friends. She used to go out by herself. You used to have lunch in a bistro near here. Used. Used to. We used to eat out. He used to have coffee with friends. She used to go out by herself. You used to have lunch in a bistro near here. Used. Used to. We used to eat out. He used to have coffee with friends. She used to go out by herself. You used to have lunch in a bistro near here. Used. Used to. We used to eat out. He used to have coffee with friends. She used to go out by herself. You used to have lunch in a bistro near here. Então, gente, praticaram aí a pronúncia das expressões com used to? Eu espero que sim. É muito importante, tá, gente, que vocês consigam falar para que na hora da DL, na nossa interatividade, vocês possam sentir à vontade e desenvergonhados, ok? Porque vocês podem tentar, mesmo não conhecendo as palavras desse jeito que vocês ouvem, podem ir tentando aproximadamente, né, ao som que vocês estão ouvindo. Bom, vamos agora treinar um pouquinho, algumas frases aqui comigo, né, no quadro branco, sobre o used to, tá bom? Bom, observem aqui. A expressão que eu tenho, used to, ela é utilizada para demonstrar hábitos, né? Sempre que eu for montar frases com used to, eu preciso fazer isso aqui, ó. Preciso conhecer isso. Aqui vai ser o subject, né, o sujeito, e bem aqui o main verb, que é o verbo principal, ok? Ele, que é o verbo que vai dar sentido à frase, tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou colocar algumas palavras, ok? Alguns verbos. E assim eu vou poder formar algumas frases para mostrar de exemplos para vocês, tá? Bom, eu tenho aqui, ó, pronomes ou sujeitos, né?
E aqui eu tenho os verbos, tá bom? Vamos colocar cada palavra no seu devido lugar. Bom, o used to, ele fica sempre aí nesse meio, tá? E aqui eu tenho o espaço para preencher com o sujeito e aqui com um verbo, tá, gente? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui o sujeito she. She used to, né? Eu vou sempre colocar o she antes do used to. Aqui, logo depois, eu vou colocar o verbo ou a expressão have coffee, ok? Lembrando que coffee se escreve dessa maneira. She used to have coffee. Aí eu já vou, né, no caso, completar o sentido dessa frase com alguma expressão. She used to have coffee with friends, né? Ela costumava tomar café com os amigos. She used to have coffee in a cafe near home, né? Ela costumava de tomar café numa cafeteria próximo da casa dela. Então, ali eu tenho opções para finalizar a frase. O que é importante que vocês precisam lembrar, gente, é posicionar os sujeitos e o verbo principal. Eu não vou colocar o verbo principal nesse local aqui não, tá? Aqui é o lugar do pronome, do sujeito. Assim como eu não posso colocar o subject nessa região aqui, nessa área, tá? Eu preciso organizar a frase corretamente. Eu preciso do sujeito, eu preciso do used to e logo depois o verbo principal, tá bom? Isso que eu estou fazendo para vocês é para vocês memorizarem, ok? Memorizarem a maneira que vocês vão escrever essas frases, tá bom? Vocês não podem escrever de qualquer jeito, vocês têm que seguir essa estrutura, sujeito, used to mais verbo principal, ok? Bom, eu posso também utilizar esses outros sujeitos que eu tenho aqui, ok? Bom, eu posso formar mais frases com essas opções de sujeitos e verbos principais que eu tenho aqui usando o used to, né? Vou colocar aqui para vocês o used to outra vez, ok? E aqui eu vou colocar os espaços para eu preencher, tá bom? Nesse primeiro lugar eu vou colocar o they, né? Que eu coloquei ali em cima como opção, então eu tenho que utilizar ele, they. Used to, olha o verbo principal aqui, eat out, ok? Eu formo uma frase também, né, mostrando um hábito passado. They used to eat out in an old restaurant, ok? Aí eu coloquei aqui um complemento só para a frase ficar completa, ok? Restaurant. They used to eat out in an old restaurant. Eles costumavam comer fora num restaurante antigo, tá bom? Então eu exemplifiquei ali para vocês, passo a passo, como que eu vou formar as frases usando o used to, tá? Lembrando que o used to eu não utilizo para qualquer situação, eu vou utilizar o used to apenas para demonstrar hábitos passados, ok? Não, é um tipo de passado diferente, que eu vou relembrar de coisas, né? Uma coisa bem nostálgica, que eu costumava fazer há anos atrás e hoje eu não faço mais, ok? A sua aula continua no próximo vídeo.